Fala investidor, tudo bem? Existem várias formas de potencializar os ganhos no mercado financeiro. Uma das maneiras mais usuais e a forma que todos podem e devem fazer é a relação de fluxo de caixa positivo e constantes, ou seja, os seus aportes, e comprar os ativos quando descontados ou baratos em relação ao seu preço. Quando falamos em preço, para mim não existe ferramenta mais eficaz do que a análise técnica. Quando se fala de valor da empresa, não existe técnica mais eficaz que a análise fundamentalista. E com essa base que venho desenvolvendo-me no mercado financeiro. Diante de tantos desafios, acredito que os estudos são complementares, assim como é trabalhar, poupar e investir em boas empresas pagadoras de dividendo para gerar distribuição de riqueza. Então, sem mais delongas, separei algumas aulas durante essa semana para explicar de uma forma simples e didática como utilizar a análise técnica de forma a lhe auxiliar a investir cada vez melhor. Então vamos lá. A primeira crença a ser quebrada é achar que a análise técnica serve somente para especular. Por exemplo, sabendo que uma ação tem bons fundamentos, igual é a Tegma, por exemplo, você pode definir faixas de preço de compra, né, e colocar ordens VAC, válida até cancelar, e focar no seu trabalho, que é o que vai te trazer mais retorno conforme, né, o trabalho do Barsi, por exemplo, que é uma das pessoas que defende investir em dividendos e investir no longo prazo. Beleza, mas e aí, como que eu defino uma região de preço para compra ou até para vender? Pois bem, uma das ferramentas que eu mais utilizo da análise técnica e que eu acho que mais auxilia o investidor e o especulador é o Fibonacci. E por que isso? Vamos entender então um pouquinho o que é o Fibonacci. Então, Fibonacci foi um matemático da idade dele. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler mais aqui. Mas vamos explicar de forma simples, que eu quero algo mais prático do que explicar a teoria do Fibonacci. Mas enfim, ele definiu uma proporção áurea, né, que ao dividir um número da sequência de Fibonacci pelo seu número antecessor da sequência, chegasse a valores sempre próximos de 1,618. Que a gente vai ver que no gráfico vai virar algo como 1618, mas vamos até aqui como que o Fibonacci apareceu, né? Então, esse número aqui era chamado de um número de ouro ou um número áureo. Se a gente desce para a tabela aqui, então o Fibonacci viu que começando do 0 e 1, quando a gente começa a somar o número anterior, se formava essa proporção. Então, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1, que é o antecessor, igual a 2. Então, 2 mais 1, que é o antecessor, igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. E assim sucessivamente. Quando a gente passa para as divisões, né, dos números anteriores, foi descobrindo que quanto mais alto era na soma aqui, a partir de um determinado ponto, descobriu-se então a razão áurea, que é 61,8. E aí, como que a gente utiliza isso para dentro do gráfico? Né? Se convencionou a usar certos tipos de número. Aqui está falando até um pouco aqui. Para o trader, os percentuais 38,2, 61,8 é de extrema importância. Todos são de extrema importância,
a gente vai ver com o passar do tempo aí, eu pretendo fazer mais aulas falando de análise técnica, que todos são importantes. Nós vamos nos ater aqui só como se convencionou. Então, o 0% é o começo, o 100% seria, né, a soma do 38,2 do 38,2 mais 61,8, 50%. É o meio do caminho entre o 0 e o 100. Mas como que se descobriu esse 38,2 e 61,8? Por exemplo, a partir do 34 aqui, que é 61,7, os próximos sempre vão dar 61,8. Então, por exemplo, se a gente pegasse o 144, por exemplo, e dividisse por 55, então pulando 89 e até dividindo por 55, se descobria o próximo número depois do 1,618, que é o 2,618. Agora, quando a gente faz o inverso, 55 dividido por 144, se acha o 0,38,2, arredondando, que é o 38,2. E o 61,8 do mesmo jeito, quando a gente pega o 55 dividido por 89, 0,61, né, arredondando, 600, o 61,8% quando se multiplica por 100. Então, dentro do Fibonacci, essas divisões e somas aqui, achou, né, números áureos. E por que funciona dentro do gráfico, dentro do preço? Porque, além de ser uma razão áurea que artistas usam, falam que Fibonacci se encontra na natureza toda, né? A movimentação aqui dentro do gráfico acontece muito por causa de robôs. E os robôs são programados. Então aí entra a questão matemática, que está próximo de programação, né? Não se programa sem os números matemáticos. E a razão áurea, o Fibonacci, é utilizado para programar os robôs. Então por isso que funciona tanto aqui, né, a questão do Fibonacci. Beleza. Então a primeira aula hoje eu quero ensinar, né, como marcar um Fibonacci corretamente. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vou falar dos tempos gráficos. Para quem nunca ouviu falar disso, tempo gráfico, né, tá aqui. Eu estou no TradingView, é uma plataforma gratuita, né? Gratuita tem suas limitações, mas já serve para qualquer pessoa. Aí caso o cara quiser fazer trade e tal, tem que pagar e é super caro. Mas enfim, então o tempo gráfico nada mais é que o tempo, né, do candle foi negociado. Então cada candle aqui onde eu tô durou um mês. Se eu passo para semana, cada candle aqui durou uma semana para ser formado. Se eu passo para dia, né, cada candle aqui demorou dias para ser formado. E por que existe essa variação? Porque quanto menor o tempo, então por exemplo, se a gente pegasse 15 minutos, menos tempo ele demora para se formar, mas mais errático e mais volátil ele é. Quanto menos volátil, mais assertivo ele é. Então, a primeira coisa é que a gente, para usar para investimento, a gente vai usar a partir de candles a partir do dia, né? Então, do dia até ano. E aí, conforme você vai tomando gosto, você vai testando. Mas o Fibonacci funciona em qualquer tempo gráfico,
Agora, vai depender, por exemplo, se você quer pegar um movimento mais longo, você tem que usar o quê? Gráficos mais longos, semanais, mensais, anuais. Então, a primeira coisa é tempo gráfico. Então, a gente já definiu de diário a anual. Onde que a gente vai marcar? Cara, eu já fiz estudos, né, assim, de todas as formas para aprender a marcar o melhor Fibonacci. E o que mais funciona para mim é no fechamento. Então, quando a gente passa para o gráfico de linha aqui, o gráfico de linha ele é formado através do fechamento do gráfico. Esse é o padrão. Tem como mudar a configuração e colocar essa linha aqui para fazer na abertura, né? Então cada pontinho aqui seria uma abertura? Pode, mas se convencionou, se é padrão no fechamento. E eu acho ele mais forte, né? Eu não vou me ater aqui porque eu aprendi que ele é mais forte por causa do dólar, mas eu não vou aprofundar nisso. Você também pode marcar, se quiser, né, no candle, né, você pode marcar no ponto máximo dele aqui, né, no que a gente chama de pavio. Mas vamos lá. Então, como que a gente vai primeiramente marcar aqui? Por exemplo, se a gente quisesse investir em Tegma, aqui está no gráfico semanal e funciona qualquer gráfico. Nós podemos marcar um movimento passado, né, que a gente viu essa queda aqui. Quando ele ultrapassasse os 100% dessa queda, ele estaria em tendência de alta, com maior probabilidade de alcançar patamares mais altos. Ou a gente poderia também marcar um movimento aqui de baixo, aqui embaixo, até o seu topo, né, para definir o seu novo padrão de alta aqui, quando ele quebrou, né, esse último topo aqui que ele fez. Então, o que é da análise técnica aqui para marcar o Fibonacci? A gente sempre vai usar um fundo e um topo. Eu poderia usar esse fundo e topo aqui? Poderia. Olha lá. Poderia. Olha lá. Ele chegou aqui e tocou no 61,8. Beleza. Só que o que eu gosto de fazer? Pegar movimentos mais longos e movimentos que representam tendência. E quando eu sei que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa. A tendência de baixa, ele quebra fundos. A tendência de alta, ele quebra topos. Então, por exemplo, a gente pode pensar isso aqui como uma grande parede. Quando o movimento estava aqui atrás, aqui e aqui, se a gente não soubesse o que estava para frente, a gente está numa tendência de baixo. Se nós marcássemos aqui atrás, ele está em tendência de baixo até ele conseguir romper onde? Ou esse topo. Com o Fibonacci, né, a gente sabe que ele tem possibilidade de trocar a tendência quando ele rompe aqueles três números que a gente viu lá atrás. 38,2%, 50% e 61,8%. Eu chamo essa aqui como ou zona de compra quando está vindo de cima para baixo, ou zona de contexto quando está vindo de baixo para cima. Eu denomino assim e ensino desse jeito. Mas o que ele é importante aqui?
é a gente entender que essa região aqui serve como delimitador de tendência de alta ou de baixa, ou de probabilidade maior na alta e probabilidade maior na baixa. Isso já nos diz muito, que é o quê? Quando o preço, por exemplo, dessa ação chega aqui, de cima para baixo, é uma região boa de compra. Caso ele chegue de baixo para cima, nós temos que entender que ele pode ficar, a gente comprar nessa região e ele pode voltar aqui para baixo. Então a gente está numa tendência de acumulação. Diferente aqui que a gente pode ter mais interesse de compra, que é o que está acontecendo. Por exemplo, toda vez chega aqui, interesse de compra. Aí subiu. Aí voltou para cá, interesse de compra. Voltou para cá de novo, interesse de compra. Enquanto passa aqui para baixo, demora mais tempo para ele começar a reagir quando passa para cima. Então, né, esse é um dos poderes do Fibonacci, que, por exemplo, se eu quisesse comprar Tegma, eu compro aqui dentro. E outra ação que é muito famosa, Taesa. A Taesa, né, nós estamos no gráfico, continuando no gráfico semanal aqui. Se a gente olhar no gráfico anual, a Taesa só sobe, né? Olha lá. Se nós quiséssemos achar alguma oportunidade aqui, a gente ia ter que, ano a ano, ia ter que achar oportunidade. Ó. Olha lá. A oportunidade que deu esse ano aqui foi quando chegou aqui. E no próximo, não teve oportunidade dentro dessa zona de compra aqui. E aqui também não deu oportunidade. E assim sucessivamente, ela não vai dando oportunidade para a gente. Porém, quando a gente passa no gráfico da semana, a gente pode achar oportunidades dentro do gráfico da semana. Olha lá, se a gente passa para o gráfico semanal, olha que legal, ó, lá embaixo primeiro. Então, aqui deu uma oportunidade, que a gente passa para velas, olha lá. Aqui dentro. Nessas ações que pagam bastante dividendo e tem essa progressão parecendo uma Selic, né? Que só sobe. Um artifício é você sair do fundo mais baixo e ano a ano, ou a oportunidade que ele der, você ir marcando. Olha que legal, ó. Então no 7,70 foi uma oportunidade. Olha lá, a próxima progressão de alta, ir lá e renovar, né, o nosso Fibonacci. Olha que legal, ó, 9,86. E agora essa última, né, a gente comprou quase na mínima. Por quê? Exatamente por causa disso aqui. A gente comprou, colocou uma ordem a R$11. Olha que legal, ó. Então veio a 11,73, subiu e voltou a R$11. Por quê? A gente colocou uma ordem aqui, quando estava caindo. E aí ele anunciou dividendos, a gente pegou uma parte de dividendos, né? Mas acho que aqui já está descontado, né? Mas ele caiu de um preço maior, eu acho. Acho que caiu tipo de 14, né? Foi descontado bastante aí, acho coisa de 44 centavos. Mas o gráfico faz esse ajuste. Mas olha que interessante. Então, se eu quisesse comprar Taesa hoje, do jeito que está aqui, eu sei que dentro dessa região aqui são boas oportunidades. Vamos olhar mais uma ação aqui, ó, que eu fiz um trade esse dia, STBP, que ela está bastante interessante para comprar. Por quê? Olha que legal, ó. Ela está numa tendência de alta anual. E aí isso quer dizer o quê? Que ela está com forças máximas aqui. Olha que interessante. O fundo, um topo. Ela se segurou aqui dentro, mostrando que quer continuar a tendência de alta. Né? Testou 50%, foi lá. Depois a gente vai aprender o que são esses outros movimentos aqui. Mas o mais interessante agora é a gente entender essa região aqui, que é a região que melhor compra. Olha lá. E aí
está em tendência de alta. É muito provável que a gente vai chegar na razão áurea, que é o quê? Um dos pontos para se finalizar uma operação, né? Mas, como a gente viu Taesa, é muito difícil a gente definir um momento áureo para realizar a Taesa. Porém, a STBP não é uma boa pagadora de dividendos. Ela é uma small cap que está crescendo mais em questão de preço e deve te devolver mais em questão de preço. E aí, olha que interessante. Então, a razão hora é o 161,8, 10,45. Então, seria um alvo para ela hoje. Se a gente vai para o gráfico da semana, né, dava para ter essas oportunidades também. Porém, o vídeo já está grande para a gente finalizar aqui. Olha que interessante, se a gente não pegasse o anual, mas pegasse esse movimento daqui, ó, só esse movimento, curtinho, olha lá, fundo e topo, veio testar, foi testar, veio testar, foi testar. Então a gente sabe que no anual está em tendência de alta, então a probabilidade de eu comprar e acertar, né, tá ao meu favor da compra, e eu sei exatamente pontos onde comprar. Onde que a gente comprou nessa última operação? Eu creio que foi 7,40, 7,50, tava bem próximo, né? E encerramos com ganhos de 50, quase 50 reais. Foi 42 reais, né? Porque a gente usa uma carteira pública com limites ainda bem baixos. Mas à medida que a gente for crescendo, dá para abusar desses movimentos aqui, né? Que é uma parte extra, né? A acumulação de dividendos e tudo. Então, observe que na prática, né, eu acredito muito que o Fibonacci te auxilia muito e é perfeito aí para ajudar a você quebrar menos cabeça se o preço tá bom ou não, porque o investidor ele tem muito disso de querer acertar o fundo, de não sabe se compra, espera cair mais e não sei o que. Isso aqui acaba com isso. Simplesmente define onde você vai comprar, seja no gráfico anual, no semanal, no diário. Você mesmo pode aí traçar e definir, a R$8 eu não compro, a R$7 eu compro. Aí você vai e coloca a R$7. Igual, por exemplo, agora é baixa probabilidade de voltar aos R$7, por exemplo. Eu compro a 8? Não. Aí se ele subir lá no 10,45 que está definido no alvo anual, beleza, eu perdi essa oportunidade. Né? Se eu não tiver um outro entendimento por trás disso, eu perdi essa oportunidade. Porém, quando essa oportunidade apareceu, eu fui lá, tracei, né, e comprei. E realizei com um ganho e tal. Ou eu fui lá na Taesa e fui conseguir comprar no nível mais baixo. Num nível que estava bom para comprar, que depois ela só subiu. Então, faz parte. Não é todo mundo que vai gostar disso, não é todo mundo que vai utilizar. Porém, quando se fala de preço, o gráfico é a nossa ferramenta mais eficaz para entender a questão do preço e tirar esse negócio de vou deixar cair, vai cair mais, não sei o que. Porque se tiver, né, se você tiver a sabedoria disso tudo aqui, você sabe que é muito difícil passar daqui. Por quê? Porque tem muito robô, né, dentro, né, desse contexto aqui, né, que eu passei aqui, que é o que? Do fechamento. Então é isso. A aula ficou extensa, mas para falar disso aqui é meio complicado. Espero que tenham gostado. Um abraço. Se gostou, deixa nos comentários. E conforme a gente também for fazendo análise de outros ativos, tecnicamente, vai ficando mais fácil. Um abraço.